Fala galera, vamos falar um pouquinho mais de reforma protestante de uma forma hoje bem descontraída, sem falar de doutrina, sem falar dessas coisas. Tô com a minha esposa aqui do lado, se ela quiser me criticar, interromper, falar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá? Como é que era a casa de Deus antes, no Antigo Testamento? Bom, a casa de Deus, ela era exclusiva para um povo, que era o povo de Deus. Você tinha que ter identidade para você entrar, você tinha que ser judeu, né? Algumas pessoas entravam, outras não. Tinha hierarquia estabelecida, mulher só entrava até um determinado local, deficiente não entrava. Depois daquele determinado local, só a tribo tal, só o sacerdote tal, determinado local, só o sumo sacerdote. O local era um local de ensino de lei, de ditar regras e normas de uma forma muito pesada e imposta. E havia aquela situação que se você não cumprisse aquilo, você seria amaldiçoado, a plantação na sua casa ia morrer, e se você cumprisse aquilo, fosse bonzinho, desse o dízimo, você ia prosperar e ia crescer pé de acerola na sua casa, ia ter bastante banana e etc. Então tinha esse ensino, né? E como você era pecador e era digno de morte, você tinha que levar um animal para ser sacrificado também para morrer no seu lugar. Então tinha um local que era um matadouro lá, que só aquelas pessoas certas sacrificavam um animal pelo seu pecado, né? E então aquele homem daquela linhagem, daquela tribo, falaria para você: se você quiser ouvir a voz de Deus, é comigo, eu ouço Deus e falo para você. Essa era a casa de Deus. Essa casa foi interditada pelo Filho de Deus. E o Filho de Deus disse assim que ia destruir essa casa, e destruiu, e construiu uma nova em 3 dias. E quando ele disse isso, ele foi... chegaram para ele e falaram: tá, mas as pessoas pecam e a gente sacrifica animal por elas. E agora como é que elas vão ser perdoadas? Eu vou morrer, eu vou ser o sacrifício por elas. Nessa nova casa não precisa mais de sacrifício. Tá, mas a gente cumpre as leis para a gente merecer alguma coisa e ter bonança e ter prosperidade no nosso meio. Não, você não vai ser mais necessário você cumprir lei e nem fazer sacrifício, porque eu já cumpri todas as leis impostas eu cumpri. Eu não quero, eu vou destruir essa casa, mas a integridade dela inteira e as leis impostas por elas eu cumpri, e agora eu faço uma nova casa do meu jeito, porque eu me sacrifiquei e agora essa casa é minha e essa casa vai ser do meu jeito. Então você que quer entrar nessa casa, pode entrar. Não sou judeu, não tem problema, pode entrar. Sou mulher, entra onde você quiser, fica à vontade. Deficiente, essa casa é mais para você do que para qualquer outro. Sou muito pecador, entra, é esse mesmo que tem que entrar. É essa casa, todo mundo pode entrar. O ensino dessa casa não é uma imposição de leis e normas, de ditadura do que você pode ou não fazer. É um ensino que vai te ensinar a amar, vai te ensinar sobre graça, sobre misericórdia. Esse é o tipo de ensino. Ensino nessa casa não é que você tem mérito, a meritocracia, que você fez, você mereceu. Não, você já merece mesmo, porque o filho que morreu no seu lugar já disse: não, agora não tem mais esse negócio de você fazer, mereceu, não fez, não mereceu, ou foi amaldiçoado ou foi abençoado. Não tem mais mérito e demérito. Não existe mais essa separação. E nem de santo e profano, porque a casa agora é habitada por pecadores, pecadores confessos, né? O matadouro também não serve mais de nada, o sacrifício. E o sangue, a casa inteira ensanguentada também não serve, também não é mais assim, porque o sangue já foi derramado por um único sacrifício e todo aquele esquema sacerdotal de ritual e cerimônia acabou. E se o sacerdote quiser ser sacerdote do amor, agora ele pode.
E a tribo dos levitas e os sacerdotes eles têm a opção agora de aceitarem essa nova casa ou não. E aí eles não teriam mais local onde ficar, porque Deus mudou de endereço. Deus fez uma nova casa para ele. E agora vocês, o matadouro foi substituído por um jardim, né? Vocês agora, o povo agora que entra nessa casa pode falar com Deus direto. Não tem mais lugar santo, santo dos santos. Então pode falar com Deus direto. Não existe mais hierarquia, você falar com fulano para falar com Deus, com o oráculo, e depois vice-versa. Não, o povo pode falar direto com Deus. O povo tem direito de falar direto com Deus, o povo fala direto com Deus. E o povo não é mais Deus, clero e povo. Agora é Deus, povo e clero. E o clero é para ajudar o povo, é para amar o povo, é para servir o povo. Então essa nova casa, Deus entrega essa casa para Cristo construir. Ele morre dentro dessa casa para cumprir toda a lei. Ele constrói uma nova, e quem dita as normas agora é o Espírito Santo. Quem dita as normas da casa. E esse Espírito Santo está dentro do povo que está dentro da casa. Então é mais questão de consciência, porque ele está dentro de nós. Não é? O que aconteceu com a casa? Bom, então a casa foi construída uma nova. Então, em vez de santo dos santos, candelabro, arca da aliança, sacrifício, não. Primeira coisa que fizeram, salão de festa. Salão de festa, local de alegria, local de refeição, tá? Local de oração, local de quebrantamento, local de alegria, local com sentimento. Olha, a cerimônia não tem sentimento, as leis não tinham sentimento. Agora o local é de sentimento, uns cuidando dos outros. Agora na casa tem enfermaria, imagina, não tinha antes. O jardim é lindo, tem até piscina na casa agora, porque tem que fazer batismo, olha. Uma casa familiar, com uma hierarquia invertida. Então você quer mandar, você quer ser alguém, então você vai servir mais, você vai lavar o pé, você vai ensinar a amar. Você vai ser o que tem mais misericórdia de todos. É isso aí. Essa é a nova casa. Com o passar dos anos, os homens resolvem tomar o poder dessa nova casa que o Espírito Santo controlava dentro das pessoas, com a consciência das pessoas. E os homens resolvem de novo tomar o poder, porque o poder e a tendência permanente de querer substituir o amor, de querer substituir Deus, nosso pecado capital de querer ser igual a Deus, quer poder, quer dominar. Então os homens entram e tiram o comando do Filho e do Espírito. E passam a ditar as normas e as regras, a maioria baseadas na primeira casa que foi destruída. Então exigem comando, começam a fazer dessa casa uma casa sombria, fria. A casa fica velha, cheiro de mofo, com aparência de abandonada, começa a ficar desse jeito. Isso nós estamos falando dos anos 200 para depois disso. Até os anos 1500 a casa foi ficando assim. As pessoas que entravam na casa, em vez de sentir alegria, sentiam medo. Em vez de serem generosas, eram obrigadas a dar alguma coisa. As pessoas ficavam tristes na casa. Fizeram alterações na casa. Eles interditaram locais de entretenimento e de alegria. Interditaram. Fecharam a enfermaria. Fizeram hierarquia, leis na casa. Eu mando mais do que esse manda menos, esse ano manda um pouquinho menos. E o povo fica, coitado do povo. Forçaram contribuição, aplicando medo também. Se você não der, você está roubando de Deus. Se você não der, você está roubando da casa. Você vai para o inferno. Se você for para o inferno, você tem que pagar. Se você der dinheiro, você não vai. E aí a casa fica desse jeito. Eles mudam a arquitetura da casa, eles mudam o sentido da casa.
Eles tiram o sentimento da casa de novo. Eles trazem à tona a primeira casa destruída, né? Lá por 1500, depois de 1200 anos, dessa forma, alguns comandantes da casa, eles começam a descobrir que tem alguma coisa errada. O Espírito Santo começa a falar com eles. E eles começam a descobrir que esse negócio está me cheirando mal aqui. E eles acham a planta original da casa. E eles pegam essa planta original da casa, que é a planta de Deus, de como deveria ser a casa, e eles começam a ver que está tudo errado. Que fizeram da casa uma casa diferente da planta original. Eles modificaram as coisas da casa. E mais, eles acham as atas de reuniões do início dessa casa. E, por exemplo, são as cartas de Paulo. E eles acham essas atas das primeiras reuniões e eles começam a falar, gente, o que a gente fez com essa casa? Que sentido tem essa casa agora? E eles começam a se rebelar contra a casa, contra as pessoas que estavam à frente da casa. E eles verificaram e descobriram que existiam ambientes fechados, que eles tinham fechado os salões de festa, fecharam as lareiras, fecharam a água corrente da piscina, destruíram o jardim foi tomado de mato, as grandes cozinhas não eram necessárias mais, as enfermarias também não queriam doente lá dentro, queriam só gente boa, gente rica, gente saudável lá dentro. E começaram ali então uma reforma. Não, vamos reformar, tem aqui a planta original, eu tenho a ata das primeiras reuniões, nós queremos igual as primeiras reuniões e nós queremos fazer dessa casa de novo como a casa deveria ser no início. E eles fizeram essa reforma. E eles conseguiram fazer essa reforma. E essa tendência do homem de querer poder ali foi colocada, exposta à tona, veio à tona esse poder hierárquico maligno tirando do homem, essa coisa de você controlar tudo, veio tudo à tona, né? E eles fizeram então esse grande benefício para o mundo espiritual, para nós hoje, que foi essa reforma. Então, essa reforma, em 1500, foi algo maravilhoso. Algo maravilhoso. De você transformar uma casa cinza numa casa colorida. De você transformar um ambiente fedido em um ambiente limpo, claro, cheiroso. De você transformar o jardim morto, com mato, em um jardim de flores, de você transformar um local de cerimônia e ritual em um local de sentimento, de amor. Foi isso que eles fizeram. Mas ainda assim, em 1500, eles trouxeram algumas coisas da antiga casa. Eles não conseguiram mudar tudo. A gente não pode achar que eles mudaram tudo. Eles não mudaram tudo. Tanto que as igrejas mais tradicionais, elas ainda têm púlpitos distantes, púlpitos sagrados, púlpitos grandes, algumas até com púlpito no alto, igual era nessa deformação, né? Então ficaram algumas coisas. Demorou 200 anos para eles fazerem essa reforma, de 1500 a 1700, para estabelecerem uma norma de culto. Mas essa norma de culto foi estabelecida em 1700 para essa casa que foi arrumada, vamos dizer. Não, vamos arrumar a casa. Arrumou a casa. Até 1700 arrumou a casa, colocou em ordem a casa. Beleza, tudo bem. Mas, gente, a gente está em 2021. Já se passaram 400 anos, 300 anos do término dessa reforma. 500 anos do começo dessa reforma. Então, com certeza, algumas coisas precisam ser mudadas. A casa de Deus, ela muda de acordo com a necessidade da humanidade, da sociedade. A casa de Deus precisa incluir situações que não existiam naquele período. Então surgem aí alguns rebeldes.
precisam consertar um monte de coisa. A gente precisa consertar um monte de coisa. Porque foi deformado de novo. Tudo foi deformado de novo. Ou se manteve uma tradição extremamente regular, com 1700, ou depois de aquilo, tudo virou uma bagunça. Então a casa hoje, por exemplo, precisa de uma estrutura, ela precisa entender a ciência, ela precisa aceitar a ciência. A enfermaria dela não é uma enfermaria comum agora é uma UTI. Agora existe capacitação, inteligência. A ciência se uniu à espiritualidade. A ciência não se une à religião, a ciência se une à espiritualidade. Então nessa casa agora tem psiquiatra. Em 1500 o problema mental era diabólico. Agora em 2000 o problema mental é depressão e ansiedade e tem cura. Então essa casa ela está sendo modificada. E nós precisamos entrar nesse movimento do Espírito Santo para transformar a casa de Deus numa casa acessível a todos os públicos, a todas as pessoas. Então os médicos agora são capacitados. Os ambientes são ambientes alegres e são ambientes que os jovens se sentem em casa. Eles têm liberdade de expressão, eles são artistas, eles são poetas. Eles se sentem livres. Hoje a sociedade tem problemas diferentes. Naquela época não tinha esse problema que nós temos hoje de droga. Então a casa precisa se adaptar para aceitar esse tipo de pessoa. Na época não existia traficante, agora tem traficante. A casa tem que se adaptar para aceitar e para pregar para essas pessoas o amor, a graça, a misericórdia. Como que vai manter a mesma casa de 1500? De 500 anos atrás? A modernização da casa, o conforto para a casa, o conforto para as reuniões, a clareza da casa, as janelas trocadas para blindex, para entrar luz na casa, a modernidade da casa. A temperatura do mundo subiu 3, 4 graus, ar-condicionado na casa. Não precisa queimar lenha mais. Agora tem aquecedor. A casa em movimento constante, a consciência, o Espírito Santo trocando a consciência, mudando a consciência, tirando essas coisas de regras, de normas. Não, aqui é amor, aqui é graça, misericórdia. Vamos lá, gente, vamos caminhar no amor. Ambientes de amor modernizados. Mas a gente sofre a mesma luta. E agora é uma bagunça, tá? Agora é uma bagunça. O que estão fazendo com a casa, né? É a mesma luta de antes, das atas que leram na Reforma, das cartas de Paulo, por exemplo, aos Gálatas, que queria trazer a lei de novo, queria trazer a norma de novo. E as casas hoje, a casa hoje de Deus, as pessoas querem impor normas de novo e lei de novo. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não interessa mais isso, interessa pregar o amor. O que pode e o que não pode fazer está na nossa consciência, o Espírito Santo está dentro de nós. Nós já temos uma consciência espiritual ética formada, por causa do Espírito Santo. O clero não está acima de nós, está abaixo de nós, eles nos orientam, eles nos amam, eles cuidam de nós, eles não mandam em nós, eles não são autoridade sobre nós, eles nos servem. Tem coisa errada, gente. As pessoas ainda querem governo, querem hierarquia, dinheiro, querem voltar à primeira casa. Sem contar a bagunça, né, gente? Sem contar a bagunça. Aí, hoje, qual que é a fachada da casa hoje que fazem aí? Igreja SA, Igreja Limitada, Igreja Ireve, né? E em vez de freezer com estoque de alimento, tem cofre. Em vez de festa de amor, de comunhão, tem gente girando igual louco. Em vez de uma conversa racional, tem gente querendo entregar revelação toda hora. Pô, não dá pra parar com isso, cara? Você tem que orar com a pessoa, você tem que entregar revelação. Por quê? Toda vez tem que entregar revelação. Não tem como ter uma conversa saudável se Deus falou com você em relação à pessoa, você sentar com ela e apenas conversar em relação àquele assunto. Por que tem que falar que Deus falou? Para a pessoa ficar com medo?
ou para você demonstrar poder? O que estão fazendo com a casa hoje? Estão transformando a área de batismo, a área de piscina, de jardim, numa festa carnal, mundana. Estão cobrando para entrar na casa. Estão pregando medo de novo. Estão impondo serviço pela casa. Parece que destruíram a reforma. Em vez de modernizarem a reforma e a consciência nossa sendo mudada de acordo com o Espírito Santo, de acordo com a nova sociedade, fizeram da casa um local de louco. Uma loucura. As pessoas perderam o entendimento, perderam a estribeira. Então nós temos o período da reforma que foi maravilhoso, excelente. Mas nós continuamos a reforma. E nós continuamos a rebelião. Nós continuamos a revolução. Porque a tendência do homem é ser tirano, é impor lei, impor poder, impor dinheiro, impor norma de novo, impor sacrifício de novo, impor medo de novo, transformar a casa numa casa triste de novo, cheia de zumbi dentro, cheia de robô dentro. Por causa disso que nós precisamos continuar a reforma. Amém? Um momento mais figurativo a respeito da reforma. Espero que seja uma bênção para todos aí. Quer falar alguma coisa, Rosana? Pai do Senhor a todos.